Jesus. Anunciado pelo arcanjo Gabriel, o Messias nasceria da Virgem Maria, não engulo muito isso, e do seu marido José. Seria o Cordeiro de Deus a resgatar o mundo da maldade, que cá entre nós estava enorme naquela época. E continua, né? Mas deixa quieto. O poder presidia sobre tudo. Mandava quem era rico porque o rico empregava e escravizava alguns. Sendo assim, num país sem muitas leis justas, o que fazer se não se submeter a quem podia mandar, a quem tinha o dinheiro? Estou falando sobre dinheiro porque mais tarde vamos entender alguns pontos importantes da vida de Cristo acerca disso. Jesus nasceu na manjedoura, recebeu presentes dos reis magos e viveu normalmente, sendo criado por seus pais da melhor forma que os mesmos podiam fazer. Maria não era nenhuma fonte de sabedoria naquela época, e nem José. Eram pessoas normais, com seus conceitos próprios, também absorvidos pela educação social e religiosa, pautada nas leis de Moisés, bem mais severas e rígidas do que as leis de hoje. Entenda o que eu quero dizer. Não estou desmerecendo Maria e nem José. Eu bem sei que ambos são mestres espirituais hoje e que também, assim como Jesus, auxiliam no despertar da consciência espiritual dos humanos. Só que naquela época, eles eram pessoas como eu, você e como o próprio Jesus. E como seres humanos, somos passivos de erros, enganos e ignorância. E não há nenhum homem nesta terra que se isentou disso, nem Jesus. Aliás, conflitos, erros, enganos e decepções são necessários para a compreensão das coisas. Se esquecemos quem fomos e o que sabíamos ao renascermos de novo na matéria, como você acha que compreenderemos a vida? Com as experiências, claro. Assim como eu e você, Jesus foi uma criança normal. Deu trabalho para Maria. Errava, aprendia, descobria, errava de novo, consertava e por aí vai. Isso é difícil de engolir? Eu imagino. E como eu sei disso tudo que estou contando sobre ele? Bem, isso é fácil de responder. Digo essas coisas com tanta certeza porque conheço as leis da vida. É lei esquecermos de tudo no reencarne. É lei abandonarmos toda a ciência e intelecto espirituais para vivermos como seres humanos, porque é só assim que se aprende e se evolui. Se eu nasço sabendo de tudo, então para que estou aqui? Não é verdade? Eu não tenho nada a fazer nesse planeta se já nasço com todas as respostas na ponta da língua. E mais, como vou ter misericórdia de um povo que padece de doenças, tanto do corpo quanto da alma, se eu nunca passei por isso? Como vou ter compaixão da humanidade que sofre para vencer seus demônios se eu nunca precisei enfrentar os meus, se eu nunca tive nenhum percalço, problema ou conflito? Compreendeu agora? Obviamente, Jesus, por ser um grande mestre, possuía naturalmente a consciência expandida. Sendo assim, seu aprendizado como ser humano foi muito mais rápido do que qualquer um de nós. Certamente, recobrou-se das leis do universo e da espiritualidade precocemente, e tão logo despertou a centelha. O pré-adolescente Jesus e uma grande lição. Mais ou menos na idade de 12 anos, Jesus desapareceu após a festa da Páscoa durante aproximadamente 3 dias. Depois de o procurarem aflitos pela estrada e Jerusalém, seus pais o viram no templo e ele estava entre os doutores da lei, ouvindo-os e interrogando-os sabiamente. Tal cena chocou Maria e José, bem como os presentes no local. Aí, preocupada, ao mesmo tempo que maravilhada, Maria se aproximou dele e lhe disse: Filho, por que fizeste isso? Eis que eu e seu pai o procurávamos ansiosos. Ele, em resposta, disse: Por que me procuravam? Não sabiam que eu estava tratando dos negócios do meu pai? Isso está em Lucas, capítulo 2, versículo 49. Você imagina só, um menino de 12 anos com essa consciência. Com aquela idade, já sabia que estava na terra a serviço do divino. Ao mesmo tempo, cultivava em si a certeza de que todos nós precisamos tratar dos negócios do Pai. E quais são esses negócios? Os do nosso espírito. O que você veio fazer aqui? Ainda não descobriu? Ah, tá. Um dia você vai saber, não se preocupe. Mas qual a lição que ele nos passa aqui? A de que precisamos nos desvincular emocionalmente, livrar-se do apego dos familiares para viver a nossa vida.
Pense se Jesus fosse uma criança medrosa. Ele estaria ali no templo com aqueles doutores discutindo as escrituras religiosas hebraicas? Não, ele estaria debaixo da saia de Maria. E você está debaixo da saia de quem? Da mãe ainda? Do pai? Ou quem sabe da sociedade? Do seu emprego? Ou pior, dos seus medos? Onde você se esconde? Pergunte isso a você, porque a atitude em se refugiar de si mesmo e dos propósitos do seu espírito é o que impede seu crescimento. E o nosso mestre, aos 12 anos, já sabia que deveria se desapegar e tratar dos negócios do espírito. E quanto tempo levamos para saber que precisamos fazer isso? Quanto tempo gastamos acorrentados num monte de besteira ou até mesmo em coisas boas? Porque todas elas, mesmo sendo boas, nos atrapalham se as colocamos diante de nós como prioridade. Jesus não. Ele sabia que o tempo era precioso e que, embora contrariasse a vontade dos pais, ele precisava fazer sua missão. Necessitava cumpri-la, pois o seu desejo pela compreensão da vida e expansão da consciência simplesmente o moviam a ir além do que os outros iam. Certa vez, enquanto ensinava às pessoas as leis do reino de Deus, o menino chegou para ele, interrompendo-o, e disse-lhe: Senhor, eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos e querem falar contigo. Jesus, em resposta, disse: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para seus discípulos, acrescentou: Os que fazem a vontade do meu Pai são minha mãe e meus irmãos. Mateus, capítulo 12, versículo 48. Percebeu isso? Notou qual era o conceito de família do Mestre? Se isso escandaliza nossa sociedade hoje, imagine naquela época. Então, quando você se sentir um estranho entre a sua família, não se considere errado, porque Jesus disse que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Mateus, capítulo 10, versículo 36. Agora umas perguntas. Você teria coragem de desagradar as pessoas para cumprir os propósitos do seu eu maior? Até onde você iria pelos desígnios do seu espírito? Quebraria regras? Abnegaria a aprovação das pessoas, da sua família e da sociedade? Está disposto a fazer os outros torcerem o nariz de contrariedade ao assumir quem é e o que gosta de fazer na vida? Desapegue-se. Livre-se do que te segura e caminhe para fazer a sua missão dar certo. Mas, Vinícius, eu não tenho nenhuma missão como Jesus. Não tem problema, a sua missão pessoal já conta. A sua vida e os seus objetivos dependem das suas atitudes de coragem e disposição. Aprenda com o mestre. Não há tempo a perder. Estamos aqui para tratar dos negócios do Pai e não para corresponder às expectativas de nossas Marias e Josés. Guarde isso. O homem Jesus. Todo mundo sabe que a parte da vida de Jesus, dos 12 até mais ou menos 30 anos, é oculta na Bíblia. Isso porque eles construíram uma imagem santa de um homem que não vivia os prazeres da vida de um ser humano normal. Como se viver isso ofuscasse a divindade que somos. Mas, ao meu ver, essa etapa da vida dele não foi relatada porque, assim como nós, Jesus atravessou momentos de conflitos, experiências pessoais e aprendizado. E tudo isso foi muito particular e não teria nenhum proveito espiritual a exibição desses fatos. Ele também merece manter a sua privacidade resguardada, não é? Porque o mundo inteiro fica querendo saber o que ele fez durante esses anos. Coitado, a vida do mestre tem que ser exposta para todo mundo saber? E a sua? Podemos expor para o mundo inteiro conhecer também? Vamos fazer um acordo com Jesus. Ele conta tudo o que viveu durante a adolescência e início da fase adulta e você também faz isso. Conta tudo, combinado? Aí a gente publica em livros e distribui gratuitamente com a sua foto e endereço. Pode ser? Eu queria ver quantos podres seus iriam ser expostos. Então vamos respeitar a humanidade de Jesus e tirar da história dele o proveito que nos cabe para evoluirmos? O que posso dizer, e o que sei também, é que ele viveu como um ser humano normal, assim como eu e você. Ele também experimentou situações da vida semelhantes para aprender e se expandir até onde precisava chegar. Quando finalmente estava pronto, ele surgiu como o mestre que foi.
e conquistou multidões por todas as regiões.